Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando, né? Hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico e ele se encontra na apostila na página 241. Quem está com a apostila como a da prof, não vai encontrar lá na apostila mais não, tá? Então vai pular essas páginas, vai lá para 257. Então, mas na nossa plataforma temos o material didático, tá? E ele tá ali, então vocês encontram todo esse material lá, tá ok? Espero que o próximo volume não tenhamos esse problema não, tá? Quando nós falamos de campo elétrico, nós precisamos pensar como que se comportam as cargas. Como que eu sei quando eu tenho duas cargas? Lembro das cargas que nós falamos na aula passada, as pontiformes principalmente? Por que elas se atraem se elas estão longe uma da outra? Elas não estão encostadas, né? Nós não estamos fazendo o processo encostadinho, elas estão aqui afastadas. Como que eu sei que uma vai atrair a outra ou vice-versa, ou elas vão se repulsar, tá? Então, nós vamos estar desenvolvendo hoje, né, esse conceito nessa aula, para a gente poder seguir mais adiante com os nossos conteúdos, tá ok? Então, quando nós falamos de força elétrica, ela vem para nós, ela surge entre duas cargas, como o prof falou, carga 1 e carga 2. O que acontece nessas cargas? Como que elas estão dispostas? A gente sabe que pela relação aqui da minha mão, elas estão distantes uma a outra, né? Que é possível ligar uma a outra sem encostar, tá? Então, quem faz esse papel de ligação é o campo elétrico. E nós vamos descobrir ele, como que ele se comporta, tá? Quando se cria esse campo elétrico. Prof, mais visível que isso, o que podia ser mais visível? A questão gravitacional, a questão, vamos falar assim, eletromagnética. Lembra do ímã? Então, quando você tem objetos que podem ser atraídos pelo ímã, se você colocar ele próximo, esse campo ao redor dele vai atrair ele a esse movimento. E com a parte elétrica acontece a mesma coisa, tá? Então, a gente diz assim que essa força elétrica, ela, assim como a força gravitacional, ela é uma força de campo, ela atua sem precisar ter o contato direto, sem precisar ter o toque, tá ok? Então, toda carga elétrica em repouso cria um campo elétrico em sua volta, que nunca atuará sobre ela mesma. Então, ele cria um campo aqui, mas ele não tem como que ele vai atuar sobre ele? Como é que ele vai atrair ou se repulsar? Não, ele precisa de um outro meio, de uma outra força, uma outra carga para poder atuar. Então, ele precisa de um outro objeto, propriamente dito, vamos dizer assim, próximo a ele para saber se ele vai atrair ou se ele vai repulsar. Ele vai atrair quando as suas cargas tiverem sinais opostos. E ele vai se repulsar quando as suas cargas tiverem sinais iguais, ou as duas positivas ou as duas negativas, tá ok? Quando nós falarmos de campo elétrico, tá? Ele continua sendo ainda uma unidade vetorial, tá? Então, por isso que a gente encontra essa flechinha. Então, ela tem modo, tem direção, tem sentido, né? A gente vai ver a direção e o sentido já no desenho à frente. E para calcular esse módulo, do campo elétrico, a gente vai fazer a divisão entre a nossa força elétrica, tá? A nossa força elétrica com a carga elétrica. Então, nós vamos dividir o valor da força elétrica, que é o nosso FE, que a gente já viu, né? Dividida pelo módulo da carga. Lembra, não precisamos saber se a carga é positiva ou negativa, nós precisamos do módulo, as barrinhas. Então, aquele sinalzinho que fica na frente não interessa para nós queremos só um número. Se tiver uma carga de elétrons menos 10, por exemplo, nós só vamos trabalhar com 10.
Se tiver mais 20, nós só vamos trabalhar com 20, nós só vamos trabalhar com um módulo. Então, para calcular o nosso módulo de campo elétrico, a gente vai fazer a força elétrica dividida pela carga elétrica, tá? Essa relação no sistema internacional, então nosso campo elétrico, nosso Ezinho, ela é medida por Newton por Coulomb. Lembra que a nossa força é Newton, né? E a nossa carga aqui é Coulomb. Então, a gente vai fazer essa relação. Não que está sempre nessa disposição, sempre vai estar em Newton e Coulomb? Não, nós podemos trabalhar volt por metro, tá? Também, sem problema nenhum, desde que a nossa força esteja em volt, tá? E a nossa carga vai ter outra relação aí, certo? Mas isso fica mais para frente, nós vamos ver no próximo capítulo como que se comporta aí, tá ok? Por ser um vetor, o campo elétrico possui direção e sentido. Lembra que a Prof falou? Módulo, direção e sentido. Por isso que tem aquela flechinha superior a ele lá. O módulo, então, valor numérico, direção e sentido. Como que essas linhas de campo atuam? Nós temos uma carga e nós temos uma atuação dessa força em várias direções, tá? Então, nós vamos trabalhar nessa relação. Se nós temos uma carga positiva, as linhas expressivas estão do centro para fora. Lembra da outra parte? Lembra nos desenhos anteriores? Quando nós tínhamos o positivo, saía o positivo da carga e se direcionava a carga que tinha maior concentração negativa. Então, a gente tira os prótons e transfere para onde nós temos mais elétrons. Então, aqui com o campo elétrico acontece a mesma coisa, tá? Quando nós falamos de prótons, a carga positiva, ele vai sair. Então, vocês vão ver as flechinhas saindo. Tudo que vocês encontrarem com flechinhas saindo, nós estamos falando de prótons, tá ok? E se nós encontrarmos uma concentração, uma carga negativa, nós vamos ter o processo de aproximação. Então, elas vão fazer o trabalho contrário, elas vão de fora para dentro. Então, ela vai estar fora para dentro. Então, você vai visualizar, as cargas chegando, ok? Então, aqui nós temos a concentração do nosso campo elétrico, visualizando o sentido, tá? Que é de fora para dentro, tá ok? Mas nem sempre é assim também, tá? Então, quando nós colocamos ali, nós tínhamos uma carga. Então, nós conseguimos visualizar o campo formado por uma carga. E se nós tivermos duas cargas, como que ela vai se comportar? Então, aí nós vamos precisar alinhar algumas coisas, tá? Nós precisamos perceber algumas situações, tá ok? De que maneira? Lembra o positivo de dentro para fora, ok? O negativo de fora para dentro, ó, esse movimento, tá? Então, quando eu tiver duas cargas e ela tiver uma carga positiva e outra carga negativa e a gente coloca em aproximação, elas estão próximas uma da outra, considera-se a mesma distância, tá? Tem essa distância entre elas. O campo elétrico distorce, ele não fica mais igual ao campo elétrico que nós vimos aqui, ó, o positivo e o negativo, porque nós vamos pegar essa carga aqui, ó, tá? Essa carguinha aqui negativa e vamos colocar perto da carga positiva. E essas linhas que tem deslocamento, ó, observe que está saindo do positivo, vai chegar para o negativo. Então, vamos pegar essa carga negativa e colocar aqui do lado. Ela vai ficar nessa posição aqui, ó. Então, ela está saindo, o positivo está saindo, e ela vai e se encontra com a carga que estava sendo recebida pelo elétron. Então, o próton sai e vem para o elétron, tá? Na verdade, é aqui, né? Para vocês, é visivelmente contrário à minha visão, tá ok? Então, nós temos que tomar essa relação, nós vamos manter essa relação aqui. Esse campo, as linhas de campo elétricas, mantêm o sentido,
porém elas não serão mais radiais, então elas não têm mais raios. Ela vai se formar em circunferência, em semicircunferências aí, tá ok? E quando elas têm as mesmas cargas, duas cargas têm a mesma disposição, ou as duas positivas ou as duas negativas, elas vão fazer esse trabalho aqui, vão se repulsar. Você pode aproximar ao máximo, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer essa abertura, ó. Ela vai chegar aqui e vai fazer essa abertura, ela vai se distanciar, tá? Então, o processo de repulsão entre cargas iguais continua valendo, mesmo no campo elétrico, tá? As mesmas orientações que nós tivemos no capítulo anterior vai seguir a regra aqui também, tá ok? Então, olha só, nós temos aqui o vetor elétrico de um determinado ponto do espaço será sempre tangente à linha de campo. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. O vetor campo elétrico, que é o nosso E, né? Nosso E aqui, deixa eu puxar mais para cima, ficar melhor. Ele vai tangenciar, quer dizer, ele vai, ó, pegar um ponto. É como se eu quisesse encostar aqui uma mão na outra. Vou pegar só o dedo, ó. Ele vai só fazer esse toque aqui, ó. E ele vai continuar, ó, vai continuar na mesma direção, tá? Então, ele não vai fazer a linha de curva, ele vai continuar na mesma direção. Ó, percebam que ele não fez a linha de curva, ele só tangenciou, tá ok? Aqui nós temos uma figura representada dos vetores campos 1, 2 e 3. E aqui o que nós podemos também estar observando, tá? Que as linhas de campo nunca vão se cruzar em nenhum ponto. Elas não se encontram, elas se organizam de tal forma que cada um fica no seu item. É a mesma questão da órbita, né? Dos planetas, como eles são orbitados. Cada um está dentro da sua órbita. Então, cada um tem a sua força de atração e repulsão entre si, né? No sentido de não encostar um no outro. A gente sabe da existência de milhões de anos e nenhum bateu, nenhum chocou no outro, tá? Então, é essa condição de existência que a física vem para avaliar agora, tá ok? O que mais que nós temos aqui? Outro esqueminha, tá? Então, outra relação. Quanto mais concentradas estiverem as linhas de campo elétrico, maior será a intensidade do campo elétrico na região. Então, aqui nós temos um campo elétrico, o B, tá? O campo elétrico é mais no ponto B que no ponto A. Bom, por que, prof, isso? Claro, olha só, a distância entre o A e as linhas de concentração, sejam elas, estão sendo repulsadas, né? Que elas não vão se tocar, não vão se encontrar, então elas estão sendo repulsadas. Elas são as duas positivas ou as duas negativas, tá? A distância entre elas, aqui, ó, é maior, ponto A, do que no ponto B. Então, quer dizer que se elas estão se atraindo, a região ela é mais intensa, ou é a força de atração ou a força de repulsão com maior intensidade. Já pegaram dois ímãs e tentaram aproximar ele com os mesmos polos? O que acontece? Você tem que fazer mais força. Então, a intensidade da região, desse campo que é envolto dessa carga elétrica, ela é maior quando elas estão mais próximas e ela é menor quando elas estão mais longe, tá? É isso que esse esquema está querendo mostrar para nós aqui, tá? Seguimos aqui então, ó. E quando as linhas de campo estiverem paralelas e igualmente espaçadas, o campo elétrico será uniforme, pois ele apresentará as mesmas características em todos os pontos. Então, se ele estiver paralelo, tá? O campo elétrico vai ser o mesmo em todos os sentidos, tá? Em todas essas linhas aqui, ó, tá? Em cada uma dessas linhas aqui, a intensidade de força, observem que a distância entre elas é a mesma, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, ó, quanto aqui, ó, quanto aqui. Então, ela é igual, ela é como se fosse dividida igualmente entre todos esses pontos. Isso aqui quer dizer que aqui nós temos uma barra
né, carregada de prótons, e aqui nós temos uma barra carregada de elétrons. O campo elétrico gerado, né, o nosso campo gerado aqui seria de atração, elas vão se unir, tá ok? Um campo elétrico uniforme pode ser produzido entre duas placas planas e paralelas, carregadas com cargas elétricas e sinais opostos, que é o que a gente já mostrou aqui. O que acontece aqui na sequência? A força elétrica que atua sobre uma carga no interior de um campo elétrico terá o mesmo sentido ou sentido contrário ao campo, dependendo do sinal da carga. Então aqui, nós temos uma placa carregada de prótons, uma de elétrons. Nós temos uma força, tá? Uma força de valor positivo, então ela vai ser direcionada, ela vai sofrer uma ação para o lado negativo, ok? Mesma coisa, se eu tenho uma força de carga de elétrons, ela vai ser direcionada aqui para o meu positivo. Por quê? Porque é onde que acontece a atração? Entre corpos de cargas opostas, tá? Então, vai estar no sentido do campo elétrico, em cima está mostrando que tá para minha, para vocês é esquerda, né? Tá para a direita, tá ok? Então, aqui eu tenho que fazer o contrário, tá? Por causa da filmagem que é virada, tá? Então, ela tá contrária. Tudo bem, ele vai ser atraído para o lado que tem o oposto à carga dele. Não vai, ele vai repelir quando a carga é igual. Então, eu não tenho como colocar essa força E aqui do laranjada, dizer que ela vai vir aqui para a placa que tem prótons. Não vai, ela vai ir para o lado que tem a placa de elétrons. Por quê? Porque ela já está carregada positivamente. Ela vai ser atraída pelo negativo, tá? E vice-versa, ok? Quando a carga estiver no campo elétrico, quando a carga que estiver no campo elétrico for positiva, a força elétrica que atua sobre ela terá o mesmo sentido do campo elétrico. Porém, se a carga que estiver no campo elétrico for negativa, ela vai ter a força no sentido contrário ao do campo, tá? O módulo da força será o mesmo, independente da posição da carga, ok? Então, nós estamos falando de módulo de força aí, certinho? Hoje eu queria que vocês assistissem ao vídeo, tá? Façam algumas leituras complementares sobre o tema, tá? Que na segunda-feira a gente volta com uma revisãozinha do que a gente viu até agora. E segunda não, né, prof? Na terça-feira, tá? A próxima aula é na terça-feira. E com o gabarito das atividades que vocês já encaminharam essa semana. Não esqueçam de deixar o ok lá na plataforma para justificar a aula de hoje de vocês. Beijos, fiquem com Deus, se cuidem, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!